Colossenses capítulo 3, versículo 23. Aos nossos amados que acompanham pela internet, Deus abençoe vocês também, sejam muito bem-vindos, e que Deus te abençoe, faça o seu pedido de oração, e a gente, nos momentos que a gente faz a leitura dos pedidos, a gente está intercedendo por cada um de vocês também. Que Deus venha abençoar a todos, em nome de Jesus. Colossenses 3, 23, quem encontrou, diga eu encontrei. Está escrito assim a palavra do Senhor: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez te agradecemos por estar aqui na tua casa, na tua presença. É um privilégio, é uma alegria, Pai, é um momento importante para a nossa alma, para a nossa vida. E eu quero, Pai, agradecer pela vida de cada um dos nossos irmãos que aqui já estão presentes e quem também nos acompanha de casa, que o Senhor possa falar profundamente ao coração, em nome de Jesus. A igreja pode tomar o seu lugar, e você que nos ouve de casa também, fique atento, Deus quer falar ao seu coração através desta palavra. Estamos vivendo nesses dias, e a gente tem visto muitas pessoas que, de uma forma ou de outra, procura agradar, principalmente aos homens. É um momento, às vezes, até mesmo um agradar só mesmo pela aparência, e muitas das vezes nem é de coração. Nós estamos lendo aqui no versículo que nós lemos, fala dos deveres domésticos, a questão de honrar, a família, honrar os patrões. Mas neste versículo específico que lemos aqui, a Bíblia está dizendo: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Isso aqui é uma palavra que Deus nos encoraja todos os dias, a gente ser sincero em tudo que nós formos fazer, porque a gente procura agradar a muitos, mas nessa noite também eu convido a igreja do Senhor, você que está em casa nos acompanhando, procurar agradar também principalmente a Deus, porque Deus, Ele é um Deus de primícia, Ele é um Deus que merece o nosso melhor. Cada passo, cada atitude, cada ação que nós vamos fazer, nós temos que fazer de todo o nosso coração, porque Deus, Ele conhece, Ele sonda o nosso coração. A Bíblia diz que quando Samuel vai à casa de Jessé para escolher um dos seus filhos, que seria o rei de Israel, Deus disse para ele: não olhe para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. E então ele entendeu que nenhum daqueles que eram aparentes, homens de guerra, homens fortes, homens de boa aparência, não era o rei de Israel. E hoje nós vivemos nos dias onde muitas pessoas têm agradado muita gente e têm infelizmente desagradado ao Espírito Santo, ao nosso Deus. E quando a gente olha essa passagem bíblica do apóstolo Paulo aos Colossenses, a gente entende que ele está preocupado com o posicionamento da igreja, do povo de Deus, e que o povo olhe atentamente ao Deus Criador dos céus e da terra, e não deixe nada tirar a sua atenção de Deus. Se a gente olhar a passagem que está em Gênesis capítulo 4, do versículo 3 ao 7, nós vamos ver dois filhos que estão ali. A Bíblia fala de Abel e Caim, mas os dois trazem oferta. Um traz a oferta das colheitas e o outro dos primogênitos dos seus animais. E a Bíblia diz que a oferta que Caim trouxe, ela sofreu algo da parte do Senhor, ela foi rejeitada por Deus. Então o que eu quero que nós venhamos entender nessa noite, queridos e amados irmãos, não adianta agradar
a tantos, se Deus desagradou daquilo que estamos fazendo. Por isso o versículo está dizendo: de tudo que formos fazer, fazei de todo o coração, não para agradar a homens, mas sim a Deus. Porque cada glória, cada louvor, cada adoração tem que ser direcionada unicamente para Deus. Nós não podemos roubar, nós não podemos tirar, nós não podemos defraudar aquilo que é de Deus, porque seremos servos infiéis ao Senhor. E então, olhando a passagem onde Caim, ele é rejeitado, e a Bíblia diz que ao ser rejeitado, o seu semblante decai. Ele fica com o semblante caído, porque é assim que acontece na vida de quem faz a obra de Deus de qualquer maneira. O seu semblante é sempre decaído. Ele vive sempre triste. Por quê? Porque por ele esforçar com as suas próprias forças, ele nunca tem um resultado positivo. Quando a gente faz a obra de Deus, e se a gente faz ela de qualquer maneira, a gente vai perder tempo. Porque Deus, Ele não recebe qualquer coisa, Deus não recebe qualquer louvor, Deus não recebe qualquer tipo de oração, Deus recebe a oração de um coração sincero, contrito, na presença de Deus. Nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que se achegaram a Deus e foram beneficiadas. E também temos exemplos de pessoas que foram rejeitadas por Deus. E quando a gente vê que Caim, ele está com seu semblante decaído naquele momento, e o que eu quero que você entenda, tem muita gente que sofreu a rejeição de Deus, e essas pessoas estão frustradas. Tem muita gente que ofereceram ao Senhor e não obtiveram resposta. E a frustração, irmão, é algo que mexe muito com o emocional das pessoas. Veja que Caim está abatido. Por quê? Porque houve uma rejeição. Deus rejeitou a oferta de Caim, e por isso mexeu com o seu emocional. Então a rejeição, quando ela acontece, seja da parte do Senhor, da parte de alguém, talvez você que está aqui, ou você que está em casa, você sofreu a rejeição. Você foi rejeitado por algum motivo, por alguma situação, e isso causaram feridas profundas na sua alma, no seu coração. Muitas das vezes as pessoas recorrem aos profissionais da área e não têm obtido resultados. Porque quando nós servimos a esse Deus que é tão grande, e se nós não agradarmos a Ele, e não fizermos da forma que lhe agrada, conforme a palavra, nós vamos sofrer. Então muitas pessoas, porque a rejeição ela deixa cicatrizes profundas no coração de muita gente. Agora é interessante a gente olhando aqui a palavra de Deus, a gente percebe que outras pessoas também sofreram algum tipo de rejeição. Se a gente olhar, o jovem José foi rejeitado pelos seus irmãos. Caim foi rejeitado, a sua oferta foi rejeitada por Deus, a forma que ele agiu, houve também uma rejeição da parte do Senhor. Estamos vendo aqui Deus rejeitando a oferta, José sendo rejeitado pelos seus irmãos, e também nós vemos outra pessoa ser rejeitada por Deus, que foi o rei Saul. Saul foi rejeitado por Deus. Saul foi rejeitado por Deus, Caim porque trouxe uma oferta de qualquer maneira, porque quando se fala de fruto da terra, ele pegou qualquer coisa e trouxe, não era primícia, não era o primeiro. E o Deus que você serve não é um Deus de resto, não é um Deus de sobra, Ele é um Deus de primícia.
Então a rejeição dele está no fruto que ele trouxe, na oferta que ele trouxe, mas também vemos que aquele outro irmão Abel trouxe das suas primícias das ovelhas, e Deus atentou para a oferta de Abel. Agora, Saul já é rejeitado por causa de quê? Da sua desobediência, porque Deus mandou que ele fizesse assim e assado, e ele fez totalmente contrário à vontade do Senhor. Um é rejeitado pelos irmãos, outro rejeitado por Deus por causa da desobediência, e outro por causa do tipo de oferta que se apresenta ao Senhor, que se oferece a Deus. Então nós percebemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também sofreu rejeição. Isaías 53:3, a Bíblia diz que ele veio para os teus e os teus não o receberam. Ele foi tão rejeitado e ele foi crucificado pelo povo. Jesus sofreu a rejeição. Agora, o que eu quero que você entenda aqui nessa noite, nessa palavra, não é o caso porque talvez você fez algo que desagradou a Deus, você desobedeceu o Senhor, talvez você fez uma oferta que não agradou o Senhor, você entoou um hino que não agradou o Senhor Deus Todo-Poderoso, você fez algum tipo de ação e tomou alguma atitude que desagradou a Deus. Agora o que eu quero que você entenda, que Jesus, mesmo tendo enfrentado a rejeição, Ele venceu a rejeição com a compaixão, Ele venceu a rejeição com o amor, Ele venceu a rejeição mostrando o caminho da reconciliação. E Ele venceu a rejeição também pelo perdão, mesmo diante da oposição. Se você errou, se você falhou, procure não falhar mais. Se você fez algo, ou está fazendo algo que está te levando ao precipício, te levando para distante de Deus, arrependa-se e volte. Porque o que Jesus passou, Ele passou por mim, por você. A cruz que Ele carregou sobre os seus ombros não era dele, era nós que deveríamos morrer naquela cruz, mas Jesus deixou o seu trono de glória, se despiu da sua glória, para morrer em nosso lugar. E nós precisamos entender que Jesus venceu, e você também pode dar a volta por cima. Você não precisa ficar como Caim, porque Deus lhe deu a oportunidade, porque Deus está dizendo: o pecado já à tua porta, mas compete, Caim, você dominar, porque se você não dominar o pecado, ele te domina, ele vai te engolir, ele vai te vencer. Precisamos dominar, precisamos errar uma vez para não errar de novo, porque é assim que o crente inteligente vai vivendo. Ele erra, ele não é perfeito, mas ele se aperfeiçoa todos os dias, procurando fazer o melhor para Deus. A Bíblia diz que muitos reis sacrificaram a Deus, muitos homens profetas sacrificaram a Deus, mas a Bíblia diz que Salomão chamou a atenção de Deus quando sacrificou não só um sacrifício, mas muitos bois, muitas ovelhas. Ele deu o que ele tinha de melhor,
E a Bíblia diz que aquilo fez com que a glória de Deus se manifestasse de tal forma que até hoje nós estamos contando aquilo que aconteceu através da vida de Salomão. Mas a introdução vai dizer assim: ser rejeitado não é uma experiência agradável para ninguém, e pode despertar mais variados sentimentos ruins. No texto lido, lemos que Caim, a sua oferta foi rejeitada por Deus, e esta terrível experiência deixou Caim desapontado, irado e com inveja do seu irmão. Mas o que levou Caim a ser rejeitado? Quais são as lições que podemos tirar das péssimas experiências de Caim, para que jamais sejamos rejeitados por Deus? Nós aqui temos um grande privilégio. Você tem na mão um manual para vencer. Você hoje tem a palavra de Deus na sua mão, e você e eu só erramos se quisermos, porque Deus nos dá todas as direções através do amigo, companheiro, nosso professor, nosso ajudador, Espírito Santo. E o Espírito Santo nessa noite está presente mais uma vez aqui em nossas vidas. E como foi falado nesses dias de vigília, Deus não quer ser visitante na sua vida, Deus quer fazer da sua vida morada permanente dele. Chega de viver sendo visitado por Deus, chega de dizer que está sentindo arrepio, chega de dizer que no culto Deus falou contigo. Deus fala a todo momento, a toda hora, a todo instante. Ele é um Deus que fala aos nossos corações, e nós não dependemos de sentir arrepio para glorificá-lo, porque Ele é Deus aqui, Ele é Deus em casa, na rua, onde você estiver. Abra a boca e dá glória a quem merece glória, porque Ele recebe a nossa adoração. Agora nós vamos falar de algumas lições sobre agradar a Deus. Em 1 Crônica, capítulo 21, do 18 ao 30, primeiro livro de Crônica, capítulo 21, do 18 ao 30, a Bíblia vai contar a história de um rei querido, que era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Davi, num certo dia, ele vai tomar uma atitude que vai desagradar ao Senhor. A Bíblia vai dizer no início desse capítulo que Satanás se levantou contra Israel. Está no primeiro versículo. Ele levanta contra Israel e incitou o rei Davi. E Davi vai chegar a Joabe e vai dizer para Joabe que ele quer saber do censo. Ele quer saber da contagem de quantos soldados ele tinha à disposição, desde Berseba até Dan. Ele queria a contagem e queria o censo de quantos soldados ele tinha. Joabe disse: não é necessário, Deus tem nos abençoado. Mas ele insistiu, e ele disse: vai contar, eu quero saber quantos homens que empunham a espada nós temos, desde Berseba até Dan. E assim Joabe, como um bom servo, foi. E quando ele chega com a notícia a Davi, ele diz, apesar de não contar todos, porque alguns ele não contou, mas tinha mais de 1.100.000 pessoas que empunhavam a espada. E a Bíblia vai dizer que naquele momento Davi desagradou Deus, e eu perguntei: Deus, por quê? Só foi uma contagem. É porque naquele momento Davi talvez se sentiria capaz de vencer qualquer batalha sem precisar de Deus.
porque pelo um exército de 1.100.000 pessoas, é uma multidão incalculável que ele tinha à sua disposição. E aquilo diz a palavra que desagradou a Deus. Então Deus vai enviar o profeta. Deus vai enviar Gade. E Gade vai chegar para ele e vai dizer: Davi, você tem 3 opções. Eu estou vindo aqui para te trazer 3 opções da parte do Senhor. E ele diz: diga. A primeira coisa, o primeiro castigo, você pode escolher um desses 3 castigos. O primeiro é sofrer 3 anos de fome. O segundo é 3 meses sendo consumido pela espada do inimigo. E o terceiro é este, Davi: 3 dias de espada do Senhor. Davi já muito abatido pela atitude que ele havia tomado, porque estamos falando de agradar a Deus. É um perigo quando a gente acha autossuficiente e começamos a tomar atitudes sem pedir direção ao Espírito Santo. A gente acaba errando na euforia, a gente acaba errando no embalo, a gente acha que agora é desse jeito. Antes orava, antes dobrava o joelho, antes pedia direção, antes consultava o profeta, agora está tomando atitude. Mas o profeta veio e trouxe as 3 opções, e ele, constrangido, com medo, ele disse: eu quero dentro dessas 3 ficar na mão de Deus. Porque apesar de ser difícil, mas Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus muito misericordioso. E a Bíblia diz que o profeta então retorna. E quando Davi olha entre o céu e a terra, ele vê um anjo com a espada desembainhada. Davi olhou e viu aquele cenário, e a espada do anjo estava apontado para Jerusalém. E naquele momento Davi se desespera. E a Bíblia diz que o primeiro castigo, a primeira praga que chega, 70.000 homens morrem. Seriam 3 dias, o primeiro encontro do anjo, 70.000 pessoas morreram. E Davi agora fica desesperado. Davi diz: não, Senhor, a estes não, eu sou o culpado, foi eu que fiz. A gente percebe que quando nós tomamos uma atitude errada, nós atingimos tantas pessoas que não tem nada a ver. Então, naquele momento, Deus, quando viu a multidão de homens mortos, Deus se arrepende daquilo que havia feito. Então Gade vai voltar o profeta e vai dizer: Deus manda te dizer, Davi, sacrifica a Deus. Levanta, faz um sacrifício para que o anjo não mate mais pessoas. E a Bíblia diz que naquele momento, ele está chegando na eira de Ornã, e Ornã também, quando levanta os olhos, ele estava trabalhando trigo. Quando ele olha, ele vê o anjo com a espada desembainhada, e a Bíblia diz que ele com os 4 filhos corre para dentro, com muito medo e temor. E Davi se apresenta na eira de Ornã. E quando Ornã vê Davi, ele corre e se prostra diante do rei Davi, porque era um homem muito conhecido, um homem muito respeitado. E ele diz, e Davi olha para ele, e ele sauda Davi, e ele diz: eu preciso de um pedaço de terra, para que eu possa sacrificar a Deus, para que então seja apaziguada a morte de tantas pessoas. E ele olha para Davi e diz: Davi,
Está à sua disposição, meu rei. Escolhe o pedaço de terra que tu quer e faz do jeito que tu quer. Sabe o que Davi vai dizer para ele? Não! Eu não darei ao Senhor, eu não vou sacrificar ao Senhor aquilo que não me custe nada. E a Bíblia diz que Davi pagou pelo pedaço de terra 600.000 ciclos de ouro, e ele possuiu aquela terra e levantou o altar, e diz que quando ele sacrifica ao Senhor, o anjo que está ali no momento, quando Deus recebe o sacrifício, o anjo embainha a espada novamente, e a paz volta a reinar naquele lugar. Mas por que, pastor, está falando sobre isso? É porque estamos falando de oferta, estamos falando de fazer e doar o nosso melhor para Deus. Se vai fazer, faça o melhor. Então não queira trazer para Deus aquilo que não lhe custe nada. Sabe por que muita gente hoje não vive experiências profundas com Deus? É porque são mesquinhos, são pessoas avarentas, são pessoas que estão vivendo ao seu bel prazer. Ele olha o irmão até fazendo e diga: é um maluco, está fazendo isso, fazendo aquilo, por que ele faz isso? Eu não faço. É por isso que está vivendo desse jeito. Se você entender a grandiosidade de Deus, você vai fazer o melhor por Ele. Olha aqui, a palavra de Deus vai dizer que naquele momento Deus aplacou aquela ira. E na lição aqui, Eclesiastes 9, versículo 10, olha o que a Bíblia vai dizer: tudo quanto te vier a mão para fazer, fazei conforme as tuas forças, ou seja, faz de todo empenho possível, todas as suas forças. A Bíblia está dizendo aqui: esforça-te, não vai vagarosamente, não faz com má vontade, não faz de qualquer jeito, não faz como um peso, mas a Bíblia está dizendo: fazer com todas as tuas forças, com toda a sua dedicação, com todo entusiasmo, porque na sepultura para onde vais, não há obra e nem indústria, e nem ciência e nem sabedoria alguma. Se vai fazer algo para o Senhor, faz de todo o seu coração, com todo empenho. No texto que nós lemos, diz que Caim trouxe uma oferta do fruto da terra. Talvez algo que não lhe custou nada, como eu disse para os irmãos. Quem sabe o fruto que ele pegou em qualquer lugar e ofereceu a Deus de qualquer maneira. Abel, por sua vez, ofertou das primícias do seu rebanho a gordura deste. Primícia é a parte preciosa de algo, é a primeira parte. Abel ofereceu a Deus o melhor que tinha, enquanto Caim não se importou em oferecer a Deus o melhor. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus sensível, irmão. As pessoas hoje chegam diante de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem temor, sem respeito, sem reverência. Pessoas que num culto têm a capacidade de ficar mexendo no celular e mandando mensagem no WhatsApp. Pessoas que num culto, ele não tem coragem de desligar o celular, e se vai alguém ligar, fica lá, deixa no silencioso, ou fica lá mais perto, para que não tire a atenção de quem está no culto. E estas irreverências entristecem, e tem entristecido muito ao Espírito Santo do Senhor. E muitas pessoas estão sofrendo danos e males e não sabem por quê. Tem gente sofrendo, dizendo ai, 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 e nada dá certo, e nada funciona, porque para Deus Ele faz o pior. Ele é um bom funcionário, Ele é um bom patrão.
Ele é um bom aluno, ele faz com dedicação, mas quando se trata da obra de Deus, vai em segundo plano, ou em terceiro, ou quando der certo. Agora imagina Jesus se sentindo rejeitado pelos homens daquela época. E hoje será que está diferente? Porque hoje os homens ainda continuam rejeitando e virando as costas para Deus. Deus está falando, entra no ouvido e sai no outro, como se fosse uma conversa qualquer. Pessoas que eles se intitularam um crente da forma dele, do jeito dele, e ele vive do jeito que ele quer. Ele dá as ordens, ele dá a direção. Não tem, isso não é crente, isso é alguém que se desviou e está afastado da fé. Crente é servo, crente é servo, crente é servo, e o servo serve ao seu Senhor. Crente é mordomo, e mordomo cuida dos bens do seu Senhor, e ele cuida de qualquer jeito, de qualquer maneira? Não! Cuida da melhor forma possível. Hoje tem culto, eu vou para o culto. Já perdeu a benção. Todo dia tem culto, todo dia tem, já perdeu a benção. Feliz é aquele que diz: oh meu Deus, que saudade de estar na tua casa, que vontade de estar adorando ao teu santo nome, oh glória, aleluia. Como é bom poder ver Deus usar o meu irmão, como é bom ouvir a palavra de Deus na boca do profeta, como é bom ver os irmãos se alegrando na presença de Deus. Esse é o meu prazer, esta é a minha alegria, é dessa forma que tem que ser. Não pode ser peso, não pode ser obstáculo difícil. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 1, versículo 8. Malaquias, capítulo 1, versículo 8. Vamos ver o que a Bíblia está dizendo aqui? Abra sua Bíblia aí no livro de Malaquias, último livro do Velho Testamento, no capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz: porque quando trazeis o animal cego para sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo, o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-se ao teu príncipe, terá ele agradado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor. 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Para mim é o melhor, mas para Deus é o resto. Para mim tem que ser de melhor qualidade, mas para a casa de Deus é uma moeda. É algo que está rasgado, sujo. Então Deus está dizendo: ofereça isso para o seu príncipe, e veja se ele vai aceitar. Ofereça para o governador, e veja se ele vai aceitar essa oferta que você está trazendo. O animal cego, coxo, doente. Estamos falando de oferta, de como agradar a Deus. Se você vai fazer algo por alguém importante, um governador, um prefeito, um presidente, você se preocupa
coça a cabeça e diz: como que eu não tenho estrutura para recepcionar ele aqui? Como que eu vou fazer? Você vai procurar o melhor lugar na cidade, vai fazer do bom e do melhor, não vai trazer o glúten, não vai trazer o guaraná ruim, vai trazer a Coca-Cola. O bolo vai ser encomendado para a pessoa que faz o melhor bolo na cidade. A recepção, só pessoas de posição estarão posicionadas para receber o fulano de tal. E mesmo depois da pessoa chegar, for recepcionada, você ainda vai ficar com a pulga atrás da orelha, dizendo: eu acho que não deu certo, não foi bom, não foi o que ele precisava. Meu Deus, mas para o Senhor pode ser qualquer coisa. Para Deus pode ser qualquer maneira. Não, dá aí o que der aí, o que deu, o que fez. Será que nós temos agradado o Senhor com as nossas atitudes? Aí a Bíblia vai dizer no 14 o quê? Maldito seja o enganador, que tendo o bom, oferece para Deus o pior. Aí ele conclui dizendo: eu sou o Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu sou o Rei. Eu sou o Senhor dos exércitos. Então, queridos e amados irmãos, é momento da gente atentar um pouco mais e sair da mesmice, sair da mesma situação e começar a fazer aquilo que nunca fizemos, começarmos a entregar a Deus algo especial, diferente. O irmão vai pregar, aí fica assim, ó, meu Deus, folheando a Bíblia, porque não está preparado. O irmão vai trazer uma saudação. Não, é o versículo de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vou lá no congresso do pastor fulano de tal, o tema lá é o que? É salvação? Não, João 3,16. Se me der a oportunidade, já está gravado na mente. Irmão, vai estudar a Bíblia, vai ler, vai orar, vai pedir direcionamento ao Espírito Santo, porque quando a oportunidade chegar até você, o céu vai se abrir e a glória vai se manifestar. Eu vou cantar aquele hino que eu cantei de trás para frente e de frente para trás. Decorei, eu sei. É sempre a mesma coisa. Então entendamos que o Senhor é um Deus de primícia. A oferta de Abel e Caim foi apenas uma representação do que estava no coração. A oferta deles é só uma representação daquilo que o coração deles estavam cheio. E eu te digo, a oferta revela quem somos nós. A oferta revela quem nós somos diante do Senhor. Porque quando Deus viu a humanidade perdida, a humanidade que estava sem ouvir mais a voz do Senhor, Ele não enviou qualquer coisa, Ele enviou o seu único Filho, o Filho unigênito, a maior de todas as ofertas, para nos dar vida e vida com abundância. E o que você e eu estamos fazendo para Deus? Então a oferta revela o que nós somos. Se quisermos agradar a Deus, devemos aprender sempre a dedicar o nosso melhor a Ele.
Se o tempo é para Deus, um tempo de qualidade. Se é um momento de oração, oração de qualidade. Se é momento de leitura bíblica, oração, leitura de qualidade. Momento de qualidade. Não dá para fazer a obra de Deus olhando a Netflix e olhando a palavra de Deus. Não dá para fazer a obra de Deus olhando no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e está participando da palavra de Deus. Se isole, separe um momento, só você e Deus, e começa a orar, começa a buscar, o céu vai abrir e a glória vai descer lá, vai descer. Mas é um povo frio, um povo sem vida. Por quê? Porque desagradaram a Deus na forma que estão ofertando a Ele. E nessa noite, queridos e amados irmãos, precisamos fazer o melhor para o nosso Deus. O que importa não é a oferta. O que importa não é a oferta, mas é o que ela está representando. A oferta é o de mínimo, é o mínimo, mas o que ela representa. Porque a Bíblia diz que alguns no ofertório, quando Jesus entrou naquela sinagoga, muitos entravam e depositavam ali muito dinheiro. Mas uma mulher com simples moeda, ela chamou a atenção de Jesus. Jesus olhou e disse: essa mulher foi a que trouxe a maior oferta aqui. Como, Jesus? Aí tem empresário, aí tem doutor, aí tem empreendedor, aí tem homens que têm riquezas. Você não viu aí quanto ouro, quanta prata? Chegava e tocava as buzinas para mostrar que ele estava chegando, é o cara da vez. Jesus disse: eles deram aquilo que sobravam, mas ela deu tudo que ela tinha, o seu sustento. Entende? Porque não é o que importa, não é a oferta, mas o que ela está representando. Agora veja, a Bíblia vai dizer que por causa do pecado, em 1 Samuel 7, por causa do pecado da família de Eli, os sacerdotes, os seus filhos Ofni e Finéia, eles perderam a guerra e a arca foi levada. Diga comigo: a arca representa a presença de Deus. Aonde a arca estava, ali estava a presença de Deus. Os filisteus levaram, foi-se embora a glória de Deus. A Bíblia diz que por muito tempo a arca ficou fora do seu lugar. Mas entre os filisteus, ela trouxe grandes problemas lá. De forma que colocaram ela dentro do templo de Dagom. E todos os dias, quando eles olhavam a estátua de Dagom, estava de rosto por terra. Porque a glória de Deus não há males. Não existe nada que resista à presença de Deus. A Bíblia diz que os filisteus ficaram tão desnorteados com a presença da arca, que eles vão pôr numa carroça e tira daqui, nós não queremos. E a Bíblia diz que homens vieram de Queriate Jearim e deixaram a arca na casa de Abinadab. E a arca, estando na casa de Abinadab, ela fica ali por 20 anos. 20 anos naquele lugar. E a Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, que Deus vai usar o profeta Samuel, e ele vai até o povo de Israel, e vai dizer para eles: vocês precisam se arrepender, e se vocês deixarem a idolatria, se vocês deixarem a prostituição, se vocês deixarem a idolatria, todo aquele mal, e se arrepender de coração, o Senhor lhe dará vitória. E a Bíblia diz que eles, ouvindo o profeta, eles ouviram a voz do profeta e então foram
e se congregaram em Mispa, como está em 1 Samuel 7,5. E eles congregavam em Mispa. E a Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, que por 40 dias eles derramavam água sobre o altar. 40 dias eles estão em Mispa, e ali eles estão, aquela água representa a purificação, a regeneração, representa a própria palavra de Deus que nos purifica. Durante os 40 dias eles jejuavam, eles oravam, e a Bíblia vai dizer que eles estando ali naquele lugar em Mispa, os filisteus ficaram sabendo que eles estavam lá e subiram contra eles. E quando eles percebem que os filisteus estão chegando, grande multidão dos filisteus, a Bíblia vai dizer que eles pedem a oração ao profeta Samuel e diz: ajuda-nos em oração, porque o inimigo, os filisteus, estão se aproximando. A Bíblia vai dizer que naquele momento Samuel vai orar por eles. Só orar? Não. Ele vai sacrificar a Deus. Ele pega um cordeiro que ainda mamava. Ele pega um cordeiro inteiro e vai sacrificar. Porque o que vocês estão fazendo? Estamos jogando água no altar. Estamos jogando água no altar. Se vocês ficarem jogando água no altar, vão ser vencidos pelo inimigo. É preciso sacrifício. Samuel, o grande homem de Deus, entendeu que um momento era necessário sacrificar, e a Bíblia diz que ele sacrificou aquele cordeiro a Deus, e a Bíblia diz que então o povo de Israel prevaleceu contra os filisteus e venceram. Então Samuel pegou uma pedra e colocou entre Mispa e Sem, e chamou aquele lugar Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Porque Ebenezer é isso, até aqui nos ajudou o Senhor, ou pedra de escape, ou pedra de ajuda. Ficou marcado aquele lugar o dia que Deus, através do sacrifício, venceu os filisteus. Entenda, irmão, sem sacrifício, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. É por isso que Jesus veio e o seu sangue foi derramado naquela cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui na Assembleia de Deus Ebenezer, dando glória a Deus. Então, em nome de Jesus, seja inteligente. Não sirva a Deus de qualquer maneira. Não se aproxime das batalhas de qualquer maneira, que você vai perder. Não entre nas pelejas de qualquer jeito, porque você vai se dar mal. Não oferte a Deus qualquer coisa, qualquer maneira, de qualquer jeito, porque não vai trazer nenhum benefício para você. Agora nós precisamos entender o que? Proceder bem. Foi o que Deus havia falado em Gálatas capítulo 6, do 7 ao 9. A Bíblia vai dizer que tudo que o homem planta, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. De Deus, algumas traduções, algumas versões de Deus não se zomba. Porque tudo que o homem plantar, isso também vai ter que colher. O que semeia na carne colherá a morte, corrupção, decepção. Mas o que planta no Espírito, colhe vida, colhe abundância, colhe vitória, colhe renovo, colhe vida. Não faça de qualquer jeito para o Senhor.
Deus disse para Caim: você precisa se posicionar. Deus nessa noite está dizendo para muitos que aqui estão, quem nos acompanha: você precisa se posicionar. Por quê? Porque uma pessoa ferida, ela fere e mata. Uma pessoa que não foi sarada, ela traz grandes consequências a outras pessoas. E de vez em quando, em vira e volta, a gente vê pessoas dentro da igreja que não foram saradas. Pessoas que não se envolvem na obra, pessoas que não se envolvem em nenhum tipo de trabalho da igreja. Ele é um turista, ele é um visitante. O que está demonstrando? Ele não foi curado. E se nós apressadamente pegar esse tipo de gente e colocar na frente da obra, ele vai começar a matar pessoas. Porque é o que está dentro dele, você só dá aquilo que você tem. Você só oferece aquilo que você tem. Agora, uma pessoa sarada, ela cura outras pessoas, ela traz vida para outras pessoas, ela traz esperança para outras pessoas, ela traz algo diferente na vida das pessoas. É por isso que a Bíblia está dizendo: precisamos proceder bem, precisamos examinar bem. Nós temos que saber o que nós estamos falando, nós precisamos saber o que estamos fazendo aqui nesse lugar. Nós não podemos ficar aqui voando sem saber para que eu vim no culto. Eu vim no culto foi para adorar. Foi para isso que viemos aqui. Ou foi ou não foi? Viemos aqui para glorificar ao nosso Deus. Viemos aqui para receber a palavra do Senhor e voltar para casa mais alegre, mais cheio de Deus, cheio da graça. O texto de Gálatas deixa claro: recebemos exatamente aquilo que oferecemos a Deus e ao nosso próximo. O que nós temos oferecido a Deus e ao nosso próximo? Diga comigo: a oferta, antes de tudo, é uma adoração. A oferta, aleluia. A oferta, antes de tudo, é uma adoração, ou seja, ela é uma prática espiritual. Quando você oferta, tem gente que acha que quando ele vem louvar é algo comum. Não é. Você está fazendo ali uma prática espiritual, e quando você está dentro dos conformes de Deus, o seu louvor, ele vai quebrar, despedaçar barreira, vai quebrar grilhão. Quando você oferta, mesmo que seja finança nesse gasofilácio, você está quebrando no mundo espirituais barreira. Você está repreendendo os demônios, o migrador, o cortador, todo aquele tipo de mal vai cair por terra, porque você está servindo a Deus inteligentemente. Você não pode chegar e: o que eu estou fazendo aqui? Opa, onde que me colocaram? O que eu estou fazendo aqui? Não pode. Eu estou aqui para cumprir um propósito. Eu estou aqui porque eu quero fazer uma obra para o meu Deus, que fez muito pela minha vida, e o meu nome está escrito no livro da vida. E enquanto Ele não vem, eu trabalho. Enquanto Ele não chega, vou trabalhar, vou ajudar, vou cooperar, vou estar à disposição. É desse jeito, igreja. Precisamos ficarmos atentos. Por isso, se quisermos agradar, sermos agradáveis a Deus, temos que oferecer a Ele aquilo que também lhe é agradável. Entenda isso. Se queres agradar a Deus, não pode ser qualquer coisa. Não pode ser qualquer louvor, não pode ser qualquer oferta, não pode ser qualquer tipo de coisa, não. Senão você vai sacrificar e não recebe. Porque Deus, Ele olha e busca um coração contrito, um coração que transforma,
um coração que perdoa, um coração que está sempre pronto a ouvir a voz de Deus, um coração que muitas das vezes, mesmo errando, está procurando e se esforçando para fazer o melhor para Deus. Quando Jesus vier buscar a igreja, muita coisa será revelada. Haverá grande surpresa no dia do arrebatamento, porque muitos que nós achávamos que eram homens e mulheres de Deus não são, e muitos que a gente achava que não era nada, serão verdadeiros adoradores do Senhor. No texto de Gênesis 4:7, Deus deixa claro que se Caim tivesse procedido bem, a sua oferta também teria sido aceita. Não é a oferta, é a intenção da oferta. E Deus nessa noite está dizendo para o seu povo: faça o melhor, doe o seu melhor. Leia Hebreus 11 aí, pastor, só para a gente ver o poder que tem uma oferta. Poder de uma oferta. Hebreus 11, versículo 7. Não. Hebreus 11, 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Meu Deus, poder que tem uma oferta, o poder que tem uma oração, o poder que tem de um louvor, o poder que tem em uma atitude, seja a atitude para beneficiar, para fazer dentro de acordo com a necessidade de coração. Veja que o que ele fez lá no princípio, lá no Gênesis, está aí na galeria dos heróis da fé. Homens que doaram a sua vida, homens que se entregaram ao Senhor, homens que fizeram o melhor para Deus, entraram como os heróis da galeria da fé, e a gente vê falar de tanto deles que fizeram obras extraordinárias. Por quê? Porque eram super homens? Não era porque era mais grande, não, era porque eram homens inteligentes, que buscavam agradar ao Senhor de coração. Era simplesmente isso. Eles estavam buscando agradar a Deus em todo custo. Precisamos dominar o pecado e não deixar ser dominado por ele. Romanos 12, versículo 21, não deixe o mal te vencer, mas vença o mal com bem. O pecado todo dia vem, a proposta todo dia chega, as bandejas são apresentadas em momentos específicos da nossa vida, mas a Bíblia está dizendo que nós precisamos dominar o pecado. Como? Não fazendo. Como? Com a ajuda de Deus, andando no Espírito. Não tem como rejeitar o pecado se está na carne, se vive na carne, se estão praticando as obras da carne e o espírito está enfraquecido. É momento de buscar no Espírito, para que então, quando o pecado bater a porta, você vai dizer: aqui não. Quando a prostituição chegar, você vai dizer: aqui não. Quando chegar aquilo que é ódio, você vai dizer: não. A casa está cheia, a casa está adornada, a casa está cheia da presença de Deus.
Não ao pecado. Era o que Deus disse: o pecado já está à porta, Caim, compete a ti dominá-lo. Se tu dominar, tu vai sair bem, mas caso contrário, tu serás um fracasso, será uma derrota a sua vida. Deus disse que o pecado está sempre à porta do nosso coração, nos ameaçando. O pecado deseja nos conquistar, mas segundo a palavra de Deus, nós devemos ter domínio sobre o pecado e não deixar que o pecado nos domine. O pecado está em todo lugar. Aonde você for, você vai se deparar com muitas coisas que não agradam a Deus. É a arma que o diabo tem usado, chamado tecnologia, que está destruindo jovens, obreiros, famílias. E uma das piores coisas, segundo algumas estatísticas, pessoas de 35 anos para baixo, é a pornografia. Está arrebentando com a vida de tantas pessoas. Pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão dominados pela pornografia. Estão sendo vencidos no seu quieto, no seu particular. A mão não consegue ser dominada, e quando vê, já está olhando, participando daquilo que desagrada a Deus. Estão sendo dominados pela tecnologia. Use o seu celular, participe com o seu celular para aquilo que é bom, para aquilo que edifica, para aquilo que fortalece. Mas como que eu vou fazer? De repente aparece uma página lá de uma hora para outra. Não clica. Domínio. A internet é como o mundo aí fora. Existem várias portas, mas você só entra onde você quer, não é verdade? Você não entra dentro do prostíbulo, a não ser que Jesus mandar, sei lá, para pregar. Você não vai andar dentro dos botecos, nos forrozão, nas boates, nas festividades, porque você não tem necessidade de entrar lá. E assim também a internet. Estão lá as janelas, as portas. É você que escolhe aonde você vai entrar. E esse mal tem destruído, tem tirado a espiritualidade da igreja, e a igreja tem vivido numa verdadeira frieza espiritual. Quando se fala de oração, quando se fala de vigília, ninguém quer. Fala de oração, vem aqui no círculo de oração. É a irmã Maria orando sozinha, ela mesma canta e ela mesma dá oportunidade para ela. Aonde é que estão as mulheres? Perna para riba, dormindo. Algumas estão no trabalho, sim, mas tem muitas que poderiam estar aqui também, somando, ajudando a obra de Deus. Falando, pastor Cairo, olha como é que está a situação da oração. Conta-se 2, 3 pessoas que vêm na oração pela manhã. Será o que está acontecendo isso aí, meu amigo? É o pecado que está dominando, o pecado que dominou. O povo peleja, tenta, mas não tem força, porque estão subjugados, estão escravos do pecado. Mas o apóstolo Paulo disse que nós não estamos mais presos ao pecado, porque não estamos vivendo segundo a lei, mas estamos vivendo debaixo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você e eu somos livres, mas nós temos que dominar, nós temos que nos esforçar. Devemos andar no Espírito e não na carne. Estamos terminando. Todas as vezes que somos vencidos pelo pecado, estamos desagradando, entristecendo a Deus e nos privando das bênçãos que Ele tem para nós. É isso aí, resumiu. Toda vez que nós somos vencidos, nós nos entregamos ao pecado, nós estamos desagradando, entristecendo a Deus, e estamos sendo privados das bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Se quer receber bênção, Deus não vai trazer bênção para quem está em pecado, quem está vivendo em iniquidade.
A bênção foi liberada, mas quem vai receber não está pronto para receber. Ele fechou a porta, porque a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam ouvir, e nem as mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de forma que Ele não vos ouça. Tem que abandonar o pecado, tem que viver na presença de Deus. É difícil, pastor, mas não é impossível. Não é impossível. Não adianta, tem coisa que Deus faz, mas tem coisa que é eu e você que temos que fazer. Eu quero me libertar da bebida, mas eu estou no meio de quem bebe. Eu estou frequentando o lugar onde a bebida rola solta. Vai dar certo? Não vai. Fugir da aparência do mal. Eu estou fugindo de uma vida de prostituição, mas estou no meio da conversinha fiada. Eu peguei fulano, eu peguei assim e tal, e assim, lá funciona, lá tem menina, lá tem mulher bonita, tem isso, tem aquilo. Não vai funcionar, vai cair. Muda a rota, muda a postura, muda a vida. Comece a andar, mas tanto amigo que eu tinha, não é amigo, isso é inimigo. Entenda que você, se quer servir a Deus, você vai ser abandonado por muita gente, você vai ser criticado por muita gente, pela forma, pelo comportamento, pela forma de agir. Talvez você foi visto hoje para a casa de Deus, todo dia está na igreja dando glória, que tanto glória é esse, não cansa de, Deus não é surdo, é tanto grito que eles dão, mas não se importe com isso, mantenha-se firme na presença do Senhor. Só assim nós vamos vencer. Conclusão diz, a Bíblia nos ensina em Efésios 5:10, que devemos aprender a discernir o que é agradável a Deus. Abel agradou a Deus e teve a sua oferta aceita. Caim não procedeu bem e foi rejeitado. Então vamos pedir ajuda ao Espírito Santo, para que ele possamos sempre viver de modo digno e honrar e agradar ao nosso Deus e ao nosso Pai. Esta é a palavra, vivendo para agradar a Deus. É a palavra que Deus deixa ao nosso coração nessa noite. Será que temos agradado ao Senhor? Será que estamos fazendo o que Deus quer? Será que Deus realmente só é Salvador ou é Senhor da sua vida? Porque para muitos Ele é só Salvador. Eu quero ser salvo, eu quero ser salvo. Mas a Bíblia diz que todo aquele que recebe Ele é como Senhor e também como Salvador. Porque Deus, Ele é Senhor da nossa vida. E o Senhor manda, e nós precisamos estar atento à voz dEle para obedecer. Eu te convido a colocar de pé. Talvez você chegou aqui, sofreu algum tipo de rejeição. Talvez seja uma rejeição pelo homem, ou talvez você sentiu-se rejeitado pelo próprio Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite, faça como Jesus que foi rejeitado. Faça como José, que foi rejeitado e venceu, sendo governador do Egito. E a Bíblia diz que José venceu, quando ele perdoou os seus irmãos. José tinha tudo para matar os seus irmãos, para escravizar os seus irmãos, mas a Bíblia diz que quem tem Deus na vida, ainda que ele sofreu rejeição, ele vai ser sarado, ele vai ser curado. Porque você não pode deixar que essa rejeição aconteça como Caim, que teve que ir para a terra de Nod, terra de ninguém, e viver com a marca que ele carregou durante toda a sua vida. Você não pode deixar que o mal te vença, mas que você possa vencer o mal com o bem. Se as pessoas estão te aconselhando, dizendo vinga, mata, persegue, faz isso, faz aquilo, diga não, eu sou diferente, eu sou da vida, eu sou da paz, eu sou alguém diferenciado,
porque eu fui chamado não para matar, mas para curar. Eu não fui chamado para matar, mas para dar vida. Eu fui chamado não para trazer males, mas para trazer bênção.